Além de exímio professor, Ireneu Jäger também é um excelente escritor, poeta e autor de várias obras. Professor, pelo meu conhecimento, me parece que o senhor tem umas 8 obras editadas e está prestes também a editar mais uma, né? Eu queria dar essa oportunidade para o senhor para falar para Mato Grosso que obras são essas inspirações poéticas do senhor. Na verdade, eu faço questão de falar sobre isso, gosto de falar sobre isso e quero que os jovens ouçam bem o que eu tenho a dizer. É preciso se entusiasmarem pela literatura e para que um dia escrevam, precisam ler. Leiam que não dói nada. É verdade. Que obras são essas, professor? Eu tenho basicamente obras escritas, poemas. Parece que o senhor tem até algumas aqui. Tenho. Posso dar uma... Tenho poemas e tenho... Esse é o último livro de poemas. Rio dos Poetas. Olha só, hein? Rio dos Poetas. Esse é um curso básico de português que muitos alunos usam. Curso básico de português, olha aí. Para fazer vestibular, para fazer concursos. Ele tem aquelas pegadinhas. Um menino apanhava pêssegos. Fala um pouquinho dessa obra para nós, professor. Pois não. Um menino apanhava pêssegos. São crônicas literárias. Quando se fala em crônicas, é bom esclarecer. Crônica literária é invenção. Literatura é invenção. Não é cronicões da parte histórica, como existe crônica histórica. É outra história. Isto é invenção, a literatura verdadeira é invenção. Então, eu tenho basicamente crônicas sobre coisas do dia a dia. Essas coisinhas que acontecem por ali me levam a escrever crônicas. E prefiro escrever poemas. Claro. Quando o senhor fala essas coisinhas que a gente vê por aí, que coisinhas são essas? O simples... E qual é a inspiração do poeta Ireneu? Manuel Bandeira faz uma crônica maravilhosa quando empurrava uma cadeira fazendo barulho. Essas coisinhas do dia a dia que o menino apresenta, isto levado com originalidade, com figuras de estilo, leva a fazer crônicas. Crônicas que eu falo são crônicas literárias. Porque crônica também pode ser uma crônica esportiva, crônica pode ser também história. Certo. Estou falando de crônica invenção, porque deve ser totalmente invenção. Inventar para criar uma coisa para o belo literário. Professor, todas as pessoas que escrevem um livro, a gente faz uma leitura que ele procura trazer ao livro aquilo que de certa forma era um sonho e ele não se realizou, ou aquilo que de certa forma era alguma coisa que ele tinha vontade de fazer e não deu tempo. O senhor? Alguma coisa é por aí, nem tudo. Alguma coisa se realiza de fato. Os poemas, vamos falar dos poemas. Os poemas são basicamente invenção. Imagética, imaginação. Nós pensamos e transportamos isto para a página de uma forma poética. A poesia é a literatura em sumo, é o suprassumo da literatura, o poema. Estou pensando em publicar mais um livro de poemas. Eu gosto de poemas. Tenho poemas, tenho crônicas e tenho um livro básico de português. Mas eu prefiro o poema. Professor, o acesso à leitura deste livro, eu quero aqui, para o cidadão que está lá em Rondonópolis,
para o cidadão de Cuiabá, para o cidadão de Sinop, ou seja, para o cidadão do estado de Mato Grosso? Como é que ele faz para ter uma obra do professor Ireneu? Bem, basicamente eu tenho para ceder para quem quiser. Através das escolas, tenho procurado divulgar através das escolas, através da Academia Sinopense de Letras, da qual fui presidente e fundador, e através de escritos que eu faço nos jornais. Gosto de divulgar alguma coisa, algum poema por aí. Essa próxima obra o senhor vai falar sobre? Novamente poemas. Novamente poemas. Poemas, é o meu preferido. Ok. Alguma razão especial? Não? Desta vez eu vou tentar uma obra, acho meio complicado, mas tentar uma obra um pouco voltado para o superior, um pouco voltado para Deus, um pouco voltado para os bons costumes, o que não fiz nas outras obras. Desta vez eu vou tentar. Professor, qual que é a escola dos seus sonhos? Está longe de acontecer a escola dos meus sonhos. Me parece que a valorização da literatura está muito pequena, muito pouca. Acho que precisa haver uma sacudida para que se valorize o nosso idioma, o nosso português, que está desvalorizado ao máximo por aí. É preciso que se sacuda um pouco. E para isso, os nossos alunos têm que ler mais. Precisa ler mais. Lê-se de menos. Professor, eu quero encerrar o programa de hoje de uma forma diferente para Mato Grosso. Eu queria um poema seu, é possível? Para valorizar a profissão de professor, eu vou pegar esse poema. Profissão, canção. Professor, mestre, educador. Essa profissão é uma canção que se canta no sacerdócio da sala de aula. Quando iniciamos, os ideais eram sublimes. Vamos melhorar o ensino, educar antes de ensinar. Citávamos o poeta: menor que o meu sonho, não poderei ser. Se o aluno não aprendesse nada, mas saísse cidadão útil, educado, teria valido a pena. De outro lado, se aprendesse muita ciência e saísse corrupto, não teria valido a pena. E desafinou a sinfonia, a canção ficou sem melodia. Sim, fomos professores. Embora aposentados, ainda somos professores, porque fica um pouquinho de poeira em quem participou da maratona. E assim, nós tivemos o privilégio de ter aqui nesta noite essa linda entrevista finalizada com um poema, da qual nós encerramos, convidando você para que no próximo sábado esteja conosco neste mesmo horário, neste mesmo canal, para que possamos sim tratar de mais um assunto do interesse da sociedade de Mato Grosso. Que Deus proteja os lares de toda a sociedade de Mato Grosso. Professor, muito obrigado pela entrevista do senhor.